Cada canto dessa terra reserva uma surpresa. A produção do programa foi até a Serra do Marari, no município de Tangará, no oeste do estado, conhecer os vinhedos da Panseri. As uvas são cultivadas nas encostas com altitudes de 1.000 a 1.200 metros que rendem boa drenagem e exposição ao sol. Características que fazem da localidade uma nova proposta de tipicidade para os vinhos catarinenses. Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da Tractibel Energia e do Sistema Fiesc. A família Panseri, originária da Lombardia, no norte da Itália, sempre teve as raízes ligadas à viticultura. Em 1884, quando Giuseppe Panseri imigrou para o Brasil, primeiramente se instalou no Rio Grande do Sul, mas foi aqui, em solo catarinense, que a família manteve a tradição de cultivar a vinha. E trouxeram nas raízes a sua cultura de cultivo da uva e do vinho, esse negócio todo. Se localizaram no Rio Grande do Sul e cultivando uva e vinho, depois houve a necessidade de migrarem para Tangará, Santa Catarina. Em 1953, o neto, Nilo Panseri, deu início ao que mais tarde se tornaria uma grande vinícola. O primeiro cultivo foi de videiras americanas, para a venda da uva in natura. Meu pai se deslocou para o interior do município para cultivar uva nas regiões de altitude. Naquela época não tinha esse reconhecimento das regiões de altitude, mas tinha as regiões altas, no objetivo de saírem do risco de geadas tardias, que era uma preocupação do momento. Em maio de 1990, com a participação dos filhos Celso e Luiz Panseri, o seu Nilo fundou a vinícola com o objetivo de agregar valor à produção de uvas. Até então, nós só produzíamos uva. Em 90, nós fundamos a vinícola Panseri e começamos a se destacar na qualidade de vinhos. A qualidade de vinhos, naquela época, trabalhávamos muito as ideias de uvas americanas, porque não tínhamos cultivo de uvas viníferas. Então, naquele momento, resolvemos ter a nossa própria vinícola para tentar agregar valor à propriedade, à família e assim por diante. Uma grande surpresa estava reservada para o empreendimento. No concurso estadual de vinhos, promovido pela EPAGRE em 1994, a vinícola Panseri conquistou o primeiro lugar pela qualidade do vinho engarrafado com o rótulo Panseri. E nós ganhamos os primeiros lugares em uvas americanas, chamadas Niágara e Isabel. Os dois primeiras colocações a nível de estados foi da Panseri. E nesse momento a gente já viu que, com a pouca tecnologia que existia, mas nós já tínhamos um grande produto na mão. A partir daí, os irmãos Panseri perceberam que estavam em uma região privilegiada e resolveram investir ainda mais. Em 1999, passaram a cultivar videiras europeias e a produzir vinhos com a marca de um novo terroir, os vinhos finos de altitude da vinícola Panseri. E daquele momento em diante, começamos a identificar os verdadeiros terroirs que produz aqui na Serra do Marari ou aqui na nossa região onde que nós estamos inseridos. Ganhamos vários concursos, não só estaduais, mas nacionais e até internacionais, de qualidade de nossos produtos. Muitas vezes em Merlot, Cabernet, em espumantes, em várias coisas. Nos anos 2005, 2006, tivemos excelentes safras. E nesse mesmo período,
para relatar aqui a ascensão da Panzeri, nós tivemos o 3º lugar no agronegócio brasileiro. E os produtos, também em 2006, começou a abertura dos mercados e nós começamos a exportar vinhos para algumas regiões de mercados muito exigentes, como é os Estados Unidos e a Europa. Que isso nos orgulha muito, não só nós como vinicultores, mas orgulha todos os catarinenses, por ser a primeira empresa, por ser ter representantes nessas regiões, por ter vinho nos mercados dessas regiões. Então isso é um orgulho muito nosso, muito Brasil. A Panzeri desenvolveu 4 tipos de vinhos que se destacam pela qualidade. A linha básica, que seria a nossa linha de combate, a linha Panzeri, são varietais. As nossas características dos vinhos brancos, Sauvignon Blanc, do Chardonnay, mas muito mais do Sauvignon Blanc, nós temos um aspecto de acidez, de aromas inconfundível. Aí nós temos também um Merlot, que é onde que a gente gosta de trabalhar muito o Merlot, porque é uma uva tinta e ela é muito harmônica, ela é muito aveludada, ela combina com muitos pratos. Então, dentro da classe dos vinhos finos, como o Merlot e o Cabernet, vimos aí que precisava mais um vinho intermediário. E o Altos, então, decidiu-se fazer aí um corte, Malbec com Merlot, e está um produto intermediário que está atendendo uma classe aí bem interessante. O Altos é o primeiro corte que a gente tem feito, então junta 2 variedades interessantes que a gente imagina, e um vinho já indo mais na direção dos reservas. A linha dos reservas são vinhos maduros, sempre com maturação em barrica e com produção bastante limitada no vinhedo. Foram produzidos para atender aí uma classe ainda mais exigente e em anos especiais que a gente tem toda a cadeia na mão da produção das uvas e com o clima, somando a tecnologia, em alguns anos pode-se fazer lotes, seja do Cabernet ou do Merlot, que é o nosso caso, de grandes vinhos, igualando os vinhos do mundo. Eu acho que nós estamos muito bem nesse ranking e não me impressionaria nenhum se os nossos vinhos forem agraciados com medalhas de ouro mundialmente conhecidas em qualquer situação. Isso mesmo, são vinhos que podem se igualar aos melhores do mundo, principalmente o Nilo, top de linha da vinícola, cujo nome homenageia o pai. Nilo é um produto de altíssima qualidade, eu acho que entre os melhores, sempre digo, com muito respeito aos nossos colegas produtores brasileiros, eu não falo que ele é o melhor do Brasil, mas sim um dos melhores do mundo. O nosso vinho Nilo também é um reserva, é uma quantidade bem limitada de uma uva muito rara aqui no Brasil, é até difícil de produzir, a variedade heterólico. Então a gente achou muito interessante homenagear o fundador, Nilo. É um nome muito bonito para um vinho e ele está com a qualidade e a altura de grandes vinhos do mundo. E a gente conseguiu acertar a mão todas as vezes que a gente verificou, apesar de ser uma variedade bastante difícil de ser cultivada. Como a produção do Nilo é limitada, você pode comprá-lo somente pela internet ou na loja da vinícola em Tangará. Esse vinho, a nossa proposta da Panzeri, ela é vendida unicamente aqui no varejo da empresa ou pela internet. É www.panzeri.com.br. Porque também o volume de produção não é muito expressivo, então a gente vende para algumas pessoas que realmente saibam valorizar nossos produtos. A linha de espumantes também ganha menção honrosa. O terroir também é expresso num espumante. A característica do vinho base, como nós chamamos, também reflete lá no espumante. A qualidade, a sua acidez, o seu aroma, que as nossas uvas brasileiras, principalmente dessas regiões montanhosas, é um aroma diferenciado. Então nós estamos muito bem nesse ranking de qualidades.
O estado de excelência, hoje, destaca a Vinícola Panzeri, de Tangará, no oeste do estado. Uma vinícola familiar cuja trajetória é marcada pela tradição, vocação e sucesso. A vitivinicultura para a cultura italiana é quase ela está no sangue. É muito difícil ter um italiano que não pense em trabalhar no solo, trabalhar na terra, trabalhar com a terra, que não pense em ter as suas vinhas ou o seu pomar ou coisa assim, e aí tornou-se uma necessidade, o hábito de cultivo da vinha e fazer o vinho já era do meu avô e do meu pai e assim por diante. A paixão pela vitivinicultura se reflete na busca do vinho perfeito. Na verdade, nós dominamos toda a cadeia, desde escolha do terreno, as mudas selecionadas e uma boa tecnologia de elaboração, conseguimos chegar aonde estamos aí com um grande produto. Por isso que é importante o próprio vinicultor ter suas vinhas, cultivar suas vinhas, ter um manejo próprio com suas vinhas. Então, ao momento de colher as uvas, ele já tem certeza do vinho que ele vai produzir. Então é nesse momento que ele sabe, esse ano vai ser uma grande safra. Nesse momento que o vinicultor determina que proposta ele pode fazer com aquela uva. Que proposta de vinho ele pode fazer. Se ele deve elaborar ali com aquela uva um grande reserva, um vinho, um corte, um mediano, ou se ele tem que cair por aquelas assemblagens, misturas de uvas para tentar ter um vinho bom. Nesse processo, ganha importância o papel do enólogo. O enólogo ele tem condições de escolher o terreno, escolher a variedade, a origem da muda, implantar o vinhedo, elaborar o vinho e no fim das contas acabar degustando o produto final. Então fazer esse jogo todo, projetar o futuro de acordo com variedades que se tem hoje ou variedades que tem hoje de acordo com a necessidade do futuro é muito complexo para um vinicultor. Porque nós temos que cultivar nossas próprias uvas. Nós temos que ter um manejo diferenciado, nós temos que ter uma região diferenciada, nós temos que ter uma vinícola diferenciada, nós temos que ter um empresário diferenciado para um mercado diferenciado. Então todos e ainda ensinar o consumidor a consumir o vinho. Porque a sua grande maioria de brasileiros ainda não tem o padrão de vinho que deve consumir. No momento que está se vendo, a parte mais difícil é essa. Saber produzir uvas, nós sabemos, produzimos bons e grandes vinhos. Agora ensinar o povo a voltar, ensinar o povo a beber vinho ou voltar a beber vinho é uma tarefa bastante difícil de comentar. O som do líquido atingindo o fundo da taça. O visual que fascina. O aroma que inebria. O gosto que invade a alma. O vinho que domina todos os nossos sentidos e confere um caráter elegante a qualquer ocasião, ainda é pouco consumido no Brasil. Apenas 2 litros por habitante a cada ano, de acordo com o Instituto Brasileiro do Vinho. O nosso consumo brasileiro hoje é 2 litros per capita. Isso é nada ainda. Só para dar números aqui, nós consumimos 2 litros de vinho per capita no Brasil. Consumimos, falando da cerveja, 60 litros da cerveja. Falando da cachaça, 12 litros da cachaça. Falta incentivo à cultura do vinho, do consumo do vinho. O país consome muita cerveja. Não é esse o problema, porque a gente sabe que em países europeus se consome muito destilado, muita cerveja e muito vinho. Mas, acima de tudo, existe um certo preconceito por o país ser um país quente. Então, se consomem bebidas geladas e o vinho está, digamos assim, intimamente ligado com o frio. O consumo do vinho está atrelado a uma cultura que inclui conhecimento e ritualização. Essa cultura, secular na Europa, há muito já foi inserida em países como Austrália, Estados Unidos, Chile e Argentina, para citar alguns exemplos. No Brasil, até há pouco tempo, o vinho era consumido apenas por quem tinha dinheiro sobrando,
gosto refinado e certa dose de snobismo. Mas os hábitos estão mudando. O vinho está ganhando apreciadores em todas as classes sociais e caindo no gosto do brasileiro. O consumo de uma bebida nobre, interessante como é o vinho, deve ser colocado em pauta, deve ser colocado no hábito, e isso é muito cultural. A visão de que o vinho é uma bebida exclusiva, ela não está totalmente errada, mas ela é uma bebida exclusiva de quem tem bom gosto e quem tem uma certa cultura. Então a gente quer difundir o quanto mais possível de que é possível qualquer pessoa encontrar um vinho que seja adequado ao seu paladar e que assim ele vai evoluindo. Entendemos e estamos numa fase que nós temos que descomplicar esse vinho. Porque o vinho é tido com muito glamour, como somente especialistas conseguem tomar vinho, entender com que pratos se consome, esse negócio todo. Na verdade, não é assim. O que deve prevalecer do ser humano é o seu bom gosto, do que ele gosta. O seu gosto deve ser em primeiro lugar colocado. Então ele pode consumir vinho brancos com comidas diversas, pode consumir vinho tinto com peixe, com arroz. Não tem uma etiqueta que deve ser levada a rigor. Esse é o principal detalhe. Então, todo consumidor é muito interessante, posso dizer, fica muito chique tomar vinho, não importa qual é o vinho, sendo de boa qualidade quando ele é honesto, quando ele é bem elaborado. Há muitos vinhos bons produzidos aqui em nossa terra. Não só catarinense, mas brasileiro em si, porque o mundo reconhece o Brasil já como bons produtos com certo glamour. Estamos vendo aí Olimpíadas, Copa do Mundo, e isso, nossos produtos vai entrar nesse mercado com certeza, e a partir daí o nosso consumidor, o Brasil, vai entender que é muito mais chique, muito mais relevante o momento de consumir um produto brasileiro do que importado. Por isso o meu apelo de dizer, visitem as vinícolas, visitem a Pantieri, visitem, eventualmente se querem consumir produtos importados, visitem os importados também. Mas é isso que deve ser, consumir produtos que tu conhece onde é fabricado. E como é que você identifica a qualidade de um vinho? Observe as dicas do Celso Panzeri. O que deve o consumidor avaliar nesse primeiro momento é que não tenha nenhum aroma estranhos no vinho. Então, o primeiro aroma, o primeiro gole que eles der, não deve ter nada de defeitos. Quando ele não tem nenhum defeito, ele deve ser consumido. E quais são os defeitos? Até para o consumidor entender nesse momento. Ele não deve ser azedo, ele não deve ser doce demasiadamente, ele deve ter uma astringência, ele deve agredir um pouquinho a boca, ele deve sentir na gengiva e na língua que porque justamente o vinho tem que ter essas características, porque ele deve ser o complemento da alimentação. Então, o leigo partindo desse momento, ele não sentindo nenhum aroma estranho, nenhum aroma ácido demasiadamente, alguma coisa assim, já pode caracterizar em um bom vinho. E o que melhor caracteriza um bom vinho é a única verdade aceita no mundo da enologia. Vinho bom é aquele que você gosta. Ponto. Eu gosto sempre de dizer assim, sem muita frescura, mas é importante você tomar um vinho e gostar daquele vinho. Eu parto muito dessa ideia simplificada. Eu acho que as pessoas devem consumir vinho em todos os ambientes, em qualquer momento. Eu sempre comento aqui nas minhas palestras que as namoradas devem pedir para o namorado exigir vinhos de qualidade, espumantes. Ora, por que não? É a nossa cultura, é a nossa forma de ser, é nossos produtos. Eu acho que nós temos que valorizar os nossos produtos realmente. E eles fazem bonito em qualquer parte do mundo, sempre comento com isso. Tem muito mais sabedoria numa garrafa de vinho, muito mais ideias numa garrafa de vinho que em 1000 livros. E assim também é o prazer que pode se encontrar naquele produto que está se abrindo.